Pensem bem, senhoras e senhores. Em outubro de 2007, a então ministra e presidente do Conselho da Petrobras, senhora Dilma Rousseff, previu com orgulho que novos campos gigantescos de petróleo na costa brasileira levariam o país a uma era independente energética. Pois bem, 6 anos se passaram, ocorreu o oposto. O esforço da então diretora para desenvolver a exploração offshore e o seu controle sobre os preços e outras políticas prejudicaram o setor de refino, tirando dele recursos para a expansão. Com o resultado, a Petrobras viu-se obrigada a buscar combustível no exterior. Com refinarias nacionais construídas décadas atrás e funcionando a um ritmo, segundo especialistas, perigosamente acelerado para atender a demanda crescente, os carros e caminhões, nós precisamos de gasolina e diesel refinado nos Estados Unidos e na Índia. As importações brasileiras bateram recordes ano a ano, correspondendo a cerca de 1/5 da demanda nacional. A situação piorou antes de tentar melhorar. As novas refinarias somente começavam a diminuir as importações em 2015, e as políticas do governo de controle de preço e as regras duras de manutenção indicavam que não haveria no Brasil um crescimento ou um acréscimo significativo da capacidade de refino, por pelo menos mais 3 anos, 2018, então, provavelmente. Todas as 4 refinarias planejadas pela Petrobras estavam atrasadas, anos ou paralisadas. O Brasil colocou um foco excessivo na descoberta de petróleo e negligenciou o seu refino. O Brasil agora é dependente das importações de um jeito que não era há anos. Não falta petróleo no Brasil, senhores. A Petrobras encontrou reservas gigantescas no litoral do Rio de Janeiro. Apesar disso, uma fatia crescente da gasolina e do diesel do país vem do petróleo do Texas e de Oklahoma e do Golfo do México. E uma porção da Índia. Em vez de aumentar o poder e a influência internacional do Brasil, vendendo o excedente do petróleo e combustíveis para os Estados Unidos, o país que mais consome petróleo e derivados no mundo, Dilma promoveu políticas que aumentaram a dependência brasileira dos suprimentos norte-americanos. Por quê? O Brasil importou, na sua época, 530 mil barris por dia, refinados entre janeiro e novembro, quase o dobro da relação em 2007, o ano que ela havia previsto a independência. Excluindo as exportações de produtos de baixo valor, como asfalto, o saldo das importações de 2013 não superou as de 2011, o ano em que o déficit foi recorde. As perdas crescentes. A raiz do problema era a recusa do governo em deixar a Petrobras aumentar os preços dos combustíveis para que eles se alinhassem aos preços internacionais. À época, o barril do petróleo baixou de 100 para 66 dólares. Enquanto tal política ajudava a manter a inflação sob controle, também significava que a gasolina e o diesel vendidos no Brasil com um preço 20% a 25% abaixo do custo de importação, contribuía para o aumento da demanda e também para perdas da Petrobras. Essa divisão da companhia fez as ações da Petrobras caírem mais de 12 bilhões de dólares nos últimos anos. E isso garantiu a reeleição da então presidenta Dilma Rousseff. Agora se explica o porquê do aumento da gasolina. Uma gasolina falsamente e um diesel falsamente seguros durante alguns anos, com objetivo meramente eleitoreiros.